Boa tarde a todos que estão nos assistindo no canal da Embrapa Soja no YouTube, o Radar da Tecnologia. Sejam bem-vindos ao webinar. Meu nome é Lébina e eu estou aqui com o pesquisador da Embrapa, José de Barros França Neto. Boa tarde, França. Boa tarde, Lébina. Boa tarde a todos. O França trabalha na área de sementes e grãos da Embrapa Soja e desenvolve pesquisas principalmente com tecnologia e fisiologia de sementes de soja. Hoje a palestra dele é sobre a qualidade da semente e os seus efeitos na produtividade da soja. A palestra tem aproximadamente 20 minutos e depois nós vamos abrir para as perguntas. Enquanto isso, vocês já podem ir colocando as dúvidas de vocês aí no chat. Tá? Agora eu vou deixar vocês então com o França. Uma boa palestra. Boa tarde a todos, uma satisfação muito grande estar aqui participando do webinar da Embrapa Soja com esse tema de qualidade de sementes, seus efeitos sobre a produtividade. Sem dúvida nenhuma, eu vou mostrar dados de pesquisa, os mais recentes que nós temos, que vai propiciar o bom estabelecimento da lavoura e um ganho, um plus, produtividades maiores. Eu sempre considerei na minha vida profissional a semente como um insumo de alta importância, assim como os fertilizantes, inseticidas, herbicidas e outros insumos. Entretanto, ultimamente eu tenho considerado a semente como uma matéria-prima, e toda matéria-prima, em todo o processo de produção, é fundamental que ela seja da melhor qualidade, seja um processo industrial, seja um processo de fabricação de automóveis. Então a matéria-prima é de fundamental importância. E o mesmo eu digo que para a área agrícola, porque começar uma lavoura, seja de soja, de milho, de feijão, de trigo, com a semente de alta qualidade, já vai assegurar o bom estabelecimento da lavoura, composto por plantas de alto desempenho agronômico. Nessa foto, que foi cedida pelo colega Zito, a gente pode ver um aspecto muito positivo. As plântulas de soja recém-emergidas, todas no mesmo padrão, com bom espaçamento entre si, sem falhas, sem aglomerados e principalmente elas mostrando um alto desempenho de vigor, que já pode ser notado. Ao passo que nessa outra foto a gente vê vários problemas. A gente vê uma falha. Aqui nós poderíamos ter uma planta, esse espaço vai ser improdutivo, depois eu vou mostrar os efeitos dessa falha. Temos aglomerados de plantas, isso não é, a gente não gosta disso, porque uma planta vai estar competindo com a outra. E temos, o pior de tudo, uma plântula normal de baixo desempenho agronômico proveniente de uma semente de baixo vigor. Depois eu vou mostrar como é que foi o desenvolvimento dessa planta mais para frente. Nesse outro slide também, problemas muito sérios, duas falhas, plantas aglomeradas e planta de baixo desempenho agronômico, ocupando o lugar de uma planta produtiva. Olha aquela plantinha que eu mostrei no slide atrás, como é que está sendo o desenvolvimento dela. Ela ficou totalmente dominada, sombreada pelas plantas laterais. Isso nós vamos ver depois, que essa planta, na hora da colheita, ela vai produzir meia dúzia de vagem, ao passo que as plantas laterais produziram de 60 a 80 vagens por planta. Então isso não é o que a gente quer no estabelecimento da lavoura. Então é muito importante começar a lavoura com a população de plantas adequada. Toda cultivar de soja, quando a gente vai adquirir a semente, é bom saber o pacote tecnológico dessa variedade para saber quantas sementes por metro, quantas plantas por metro a gente quer. E importante é que o estabelecimento dessas plantas seja uniforme. Daí já entra o conceito de plantabilidade. Por exemplo, nesse slide, nós temos 18 plantas por metro. Então é importante usar um metro graduado com pregos também para ver se a distribuição está uniforme. Nós temos 18 plantas, mas vejam que nós temos falhas aqui, falha aqui, aglomerados de planta, e isso não é o que nós desejamos. Então, com o auxílio de uma régua
de madeira com pregos, espaçado a cada 10 centímetros, a gente vai poder ter uma ideia da plantabilidade, além de se calcular o número de plantas por metro. Outro aspecto muito importante é falhas, como eu falei, cada falha a menos por metro quadrado, uma planta a menos por metro quadrado, de cara o produtor já sai com uma produtividade reduzida de 180 a 240 quilos por hectare. Então isso já vai estar prejudicando de cara a produtividade da lavoura do produtor. E esses dados são dos colegas Almonde e Pedó, lá da Universidade Federal de Pelotas, e aqui ele mostra os efeitos, primeiro, da redução da qualidade das sementes, do vigor, afetando a produtividade, e nessas outras colunas escuras a gente vê a interação da redução do vigor e aumento de falhas. Então esses são problemas sérios, com falhas e redução no vigor da semente inicial, pode dar perdas de até 24% na produtividade. Falamos de plantabilidade. Essas fotos eu peguei desse trabalho de Desbecel et al. 2018. Na primeira linha, a gente tem o que seria o ideal de plantabilidade. Nós temos 10 plantas por metro, bem espaçadas, cada uma espaçada a 10 centímetros da outra. Isso seria o ideal para a gente trabalhar, para a gente se planejar para chegar. A gente sabe que isso, na prática, é impossível, mas vamos chegar o mais próximo possível. Na segunda linha, nós já temos uma plantabilidade, uma precisão de semeadura de 70% a 80%. Na terceira, de 50% a 60%, e na última, abaixo de 40%. O que a gente nota? Que apesar de termos 10 plantas por metro em cada uma dessas linhas, veja o espaçamento, veja plantas aglomeradas e falhas. Não é isso que a gente quer quando a gente está obtendo a lavoura. E os efeitos dessa planta, da precisão de semeadura sobre a produtividade, aquele experimento foi feito com 2 cultivares e a gente pode ver um aspecto comum, que é redução na produtividade à medida que a precisão de semeadura cai. Estou falando de precisão de semeadura, daí vem a semeadora, o segundo aspecto importante na instalação da lavoura. Qualidade de semente elevada e semeadora bem ajustada na velocidade adequada com alta precisão de semeadura. Uma curiosidade, quanto tempo demora para semear 1 metro de linha? Quando a gente está semeando, a semeadora, na realidade, ela faz diversas operações. Ela corta a palha, prepara o leito para as sementes, semeia em profundidade adequada, no espaçamento adequado, sem falhas ou aglomerados, e fecha o sulco. Isso em alguns segundos. Quando a gente está caminhando, uma velocidade normal, que é 1 metro por segundo, representa 3,6 km por hora, todas as operações são feitas em 1 segundo. E quando a gente está semeando, por exemplo, uma variedade que demanda 12 sementes por metro, na velocidade de caminhamento nossa, sem correr, quando estamos caminhando, é 3,6 km por hora, em 1 segundo a gente anda 1 metro, ou seja, ela vai estar jogando 12 sementes por metro em 1 segundo. Aumentando essa velocidade para 6 km por hora, já representa 1,7 metros por segundo, ou seja, fazendo essa operação e jogando 20 sementes por segundo. Chegando a extremos de 9 km por hora, vamos ter 30 sementes por segundo. Você acha que nessa velocidade a gente já vai estar fazendo uma distribuição perfeita? Lógico que não. Nesse sentido, o colega Paulo Arbex, da Unesp, ele fez trabalhos com 3 sistemas de distribuição de sementes, pneumático, titânio e convencional mecânico, e comprovou que à medida que se aumenta a velocidade de deslocamento da semeadora, a precisão de semeadura vai caindo, e isso vai refletir na produtividade, como a gente já falou anteriormente. Dados recentes do IAPAR, do colega Rui Casão também, ele mostrou
que 40% dos produtores erram nas regulagens das semeadoras no Paraná e no Mato Grosso, e que o grande problema, a razão principal, era a idade das semeadoras. Então, gente, vamos investir em semeadoras novas, modernas e bem ajustadas. Então, nós temos situações, qual que é a combinação ideal? É começar a lavoura com uma semente de alto vigor e uma semeadora de precisão bem operada. As combinações problemáticas são começar a lavoura com uma semente de alto vigor, você caprichou em comprar uma semente de alto vigor, mas a sua semeadora deixa a desejar. E se você estiver começando com uma semente de médio ou baixo vigor, aí não adianta se você está com a melhor semeadora do mundo. Então, a combinação ideal, semente de alto vigor, semeadora de precisão bem operada. Então, nós vamos obter o stand de plantas adequados, de plantas na população adequada, sem aglomerados, sem falhas e compostas por plantas de alto desempenho agronômico, que são plantas mais produtivas, que vai ser a base das altas produtividades. Então eu posso dizer, quando a gente foca em produtividade, que sementes de alta qualidade são sementes vigorosas que resultarão em plantas vigorosas, que são plantas de alto desempenho agronômico, plantas mais produtivas. Esse slide, ele mostra 4 plântulas normais, tá? Nós temos à esquerda 4 plântulas vigorosas, provenientes de sementes de alto vigor, e à direita 2 plântulas, melhor dizendo, também normais, mas provenientes de uma semente de vigor médio. Veja a diferença no vigor. Sistema radicular dessa é praticamente o dobro da outra. Essa parte aérea também mais desenvolvida. Então, se eu começo minha lavoura, mesmo obtendo a população de plantas adequadas, mas nesse padrão, e ocorre um fato corriqueiro, depois da instalação da lavoura, uma seca. 10 dias, uma semana depois, a lavoura que foi iniciada com uma semente de alto vigor, que produziu essas plântulas de alto desempenho, sistema radicular vai estar buscando água e nutrientes num perfil mais profundo do solo. Vai sentir o efeito da seca, mas muito menos que uma lavoura que começou com plântulas nesse padrão. Então, quando a gente tem estresse, como eu acabei de mencionar, efeito de seca, errou na profundidade de semeadura, deu uma compactação superficial, um assoreamento das linhas de semeadura após a chuva pesada. No sul do Brasil, ocorrência de uma frente fria, ataques de fungos e insetos de solo, a semente de alto vigor vai sentir sim os efeitos desses estresses, mas muito menos do que uma semente de vigor médio ou baixo. Aqui, foto cedida também pela Sementes Adriana, mostrando 10 plântulas de soja no risotron. Normalmente a gente vê a parte aérea, e aqui no risotron a gente pode ver o sistema radicular. São 10 plantas de alto vigor à esquerda, 10 de vigor baixo à direita. Olha o sistema radicular agressivo, profundo, produto da emergência em estabelecimento da lavoura com sementes de alto vigor que reduzam em plantas de alto desempenho agronômico. Quando a gente pensa no efeito do vigor sobre população de plantas, eu posso dizer com certeza que o uso de sementes vigorosas assegura o estabelecimento de uma população de plantas adequada, mesmo sob condições estressantes. Para mim, só essa vantagem já valeria a pena. Mas se eu disser que além disso, a gente pode ter ganhos de produtividade, né? Em relação ao estabelecimento da lavoura, temos exemplos reais. Isso foi em Desciolândia, no Mato Grosso. Esse produtor estava semeando faixas de diversas cultivares de soja, e uma delas tinha vigor médio e a outra vigor alto. E deu uma chuva pesada, era um solo pesado, com 60% de argila. Em 2 horas choveu 70 milímetros e deu assoreamento da linha de semeadura. Veja o que aconteceu. À direita, o material de alto vigor, à esquerda, o material de vigor médio. Vamos dar um close nisso aqui. A semente de alto vigor aguentou bem o assoreamento da linha após a chuva pesada, e à esquerda vocês praticamente não veem emergência. Isso por causa do vigor. Esse produtor tem que fazer o replantio dessa área. Outro exemplo, em Rio Verde, esse produtor estava semeando essa cultivar TMG 123 RR, e ele calculou mal a quantidade de sementes
E ele estava plantando e faltaram assim uns 10 sacos de semente. Ele correu numa revenda, pegou 10 sacos, só que a semente inicial tinha alto vigor e a que ele comprou, na mesma ajuste da semeadora, já tinha um vigor médio. Vamos dar um close aqui para a gente ver. Olha à direita, o material estabelecido com vigor alto, sem falhas, bem distribuídos, as plantas todas no mesmo padrão, e à esquerda a gente pode observar falhas e o desenvolvimento de plantas de todo tipo de vigor, de baixo vigor, médio vigor e alto vigor, e não é isso que a gente quer. Cristalina, esse produtor começou a lavoura com uma semente de vigor médio, olha o padrão que ele teve, falhas, plantas de alto desempenho agronômico, plantas de baixo desempenho agronômico. E olha aqui, arrancando essas plantas, nós vimos plantas de todo padrão. E não é isso que a gente quer. A gente gostaria de ter a lavoura estabelecida com plantas, todas com plantas de alto desempenho agronômico. Vamos falar do outro aspecto que eu falei. Nós podemos ganhar em produtividade usando sementes de alto vigor? Esse assunto é bastante estudado no Brasil, em diversas partes do mundo, para diversas culturas. As primeiras que foram muito conclusivas já foram hortícolas, quando a gente colhe estruturas vegetativas como folhas na alface, frutos como tomate, flores como brócolis, isso já está bem definido. Em relação à produção de grãos, se vocês fizerem uma revisão de literatura, vocês vão ver alguma divergência. Mas eu vou mostrar para a soja que o negócio já está bem concluído. Esse foi o primeiro estudo feito pela nossa equipe da Embrapa Soja, em 1983, de efeito do vigor sobre produtividade. Na época, nós começamos com as 3 cultivares mais semeadas no Paraná, Davis e Bossier, mesma população, diferindo única e exclusivamente o nível de vigor. 3 níveis de vigor, alto, médio e baixo. E a produtividade, a gente observou, vocês podem ver que a coluninha amarela, que são aquelas parcelas oriundas de sementes de alto vigor, sempre mostraram maiores produtividades. Tivemos diferenças de até ganhos de produtividade até 24% a mais. E esses resultados foram bem intensos, principalmente num ano em que ocorreu seca durante a fase de enchimento de grão. Um outro experimento mais recente, também da colega Kochinski, dos colegas lá de Pelotas, 2005, trabalhou com 5 níveis de vigor e verificou também que à medida que se aumenta o vigor, há um ganho de produtividade, aqui no slide mostrado em sacos por hectare, dando uma diferença de até 35% comparando-se os dois extremos. E o primeiro trabalho que eu achei que foi realizado no mundo sobre esse efeito em soja, em 1979, mostrou também, com 4 níveis de vigor, ganhos de produtividade de até 31%. Isso feito em parcelinhas. Mas aí vocês podem perguntar, mas França, nível de lavoura, como é que é? Eu falei, posso falar, realmente, vai ser raro a gente ter uma diferença de 30%, 25%, 30%. Mas eu posso perguntar, 10% não está bom? 5% não está bom? Eu diria tá excelente, não está bom. Então vamos mostrar aqui, ó, resultados. Esse aqui foi publicado ontem. Isso aí saiu do forno, na revista da Abrates, no Journal of Seed Science. Esse trabalho coordenado pelo colega Bagatelli, que realizou esse ensaio por 2 anos, tanto no Brasil como no Paraguai, usando 3 cultivares distintas e 7 níveis de vigor com base no teste do envelhecimento acelerado. O que ele mostrou também? Para as 3 cultivares, à esquerda nós temos 2 cultivares e à direita uma única cultivar, mas o aspecto comum é que aumentando-se o vigor, houve ganhos significativos e expressivos de produtividade em todos os ensaios que ele realizou. E ele chegou a uma conclusão, achei que ele foi bastante corajoso e audacioso em chegar nessa conclusão, mas com base em dados científicos, que a cada 1% de aumento no vigor, no envelhecimento acelerado, há um potencial de ganho de até 28 quilos por hectare a mais de produtividade. Então esse é um resultado muito prático, que mostra efetivamente o ganho de produtividade com base no vigor.
E para terminar, a nível comercial, aqui na Embrapa Soja nós fizemos faixas comerciais com a cultivar BRS 294RR, mesma população, 2 níveis de vigor, vigor alto e vigor médio, não foi vigor baixo. E o que a gente observou? Logo após a emergência, plantado no mesmo dia. Veja que do lado direito, alto vigor, a planta de alto desempenho agronômico muito melhor. Parece que foi semeada 2, 3 dias antes, mas foi a mesma época de semeadura. Aqui do lado esquerdo, eu estou entre as duas parcelonas, as duas faixas, na floração, e à direita no enchimento de grão. Vocês podem ver a diferença do desenvolvimento da planta, né? Vamos ver esses resultados, mostrando que efetivamente a semente de vigor alto estava com germinação 97%, 92% no tetrazóleo, e o vigor médio estava com 81% de germinação, ainda uma germinação boa, e vigor médio no tetrazóleo com 61%. Vamos direto ao que interessa. Como foi a produtividade dessas parcelas? As parcelas, as faixas comerciais, oriundas com sementes de alta qualidade, alto vigor, produziram 3.354 quilos por hectare, ou seja, 314 quilos a mais por hectare, dando uma diferença, um ganho de 10% a mais na produtividade. Eu falei 5% tá bom, estou mostrando que a gente pode ter ganhos de 10%, 12%, 8%. Eu só estou tendo tempo para mostrar um dos dados, tá? E para terminar então, para finalizar, por que uma lavoura que é originada com uma semente de alto vigor tem maiores índices de produtividades? Primeiro, a gente vai ter melhor germinação em emergência, mesmo sob condição de estresse. Errou a profundidade de semeadura, deu seca, veranicos, assoreamentos, ataques de fungo, frente fria. Vamos ter também maior velocidade de germinação e de emergência. Isso é fundamental, porque as plântulas que emergem mais tarde vão ser dominadas e sombreadas pelas plantas laterais e vão ser menos produtivas. Isso que eu estou dizendo a seguir. Plântulas que emergem mais cedo têm vantagens competitivas sobre as que emergem mais tarde. Vamos ter melhor aproveitamento de água, luz e nutrientes. Vamos ter o estabelecimento do estande adequado, composto por plantas de alto desempenho agronômico. Essas plantas apresentam as primeiras folhas trifolioladas maiores. Vamos ter o início do processo fotossintético mais cedo e eficiente. Vamos ter uma maior taxa de crescimento das plântulas e das plantas, maior acúmulo de matéria seca pelas plantas. Consequentemente, essas plantas vão ter melhor estrutura de produção, maior área foliar e melhor sistema radicular. E essas plantas vão ter maior capacidade de produção de vagens e sementes e, consequentemente, a grande vantagem: vamos ter maior rendimento de grãos. O produtor vai sair ganhando. Então, para sumarizar, eu posso dizer o seguinte: a todo produtor, especificamente ao sujicultor, que utilize sementes de soja da melhor qualidade, com alta germinação e vigor elevado. Vamos caprichar na operação da semeadura, utilizando uma semeadora de alta plantabilidade, alta precisão, bem ajustada e operada. E utilize sementes também, já levando para uma outra tecnologia, tratada com uns fungicidas adequados e recomendados pela pesquisa. E eu posso terminar com aquela frase que eu mencionei no início da minha apresentação, que o sucesso da lavoura depende do uso de sementes de alta qualidade que geram plantas de alto desempenho agronômico. Então agradeço pela oportunidade, está aqui meu contato, se alguém precisar depois, estou sempre às ordens de todos. E me coloco à disposição, Lebna, para possíveis perguntas que a gente possa estar recebendo. Muito obrigado. Obrigada a você, França. Aqui no nosso chat nós tivemos muitos elogios, o pessoal gostou bastante, depois você vai ter oportunidade de acompanhar. Então vamos dar início aqui às respostas, né? Queria só fazer um comentário que o Josimar disse que desenvolve um trabalho junto com a Embrapa e alguns ensaios com cultivares na região norte do Rio, e que todo esse conhecimento que você está compartilhando aqui vai ser de grande ajuda para os novos enquadramentos que serão realizados lá. Josimar, estou sempre às ordens, você tem meu endereço aqui, se precisar de qualquer informação adicional, maior prazer. Olha, e outra questão que chegou é do Marcelo Geraldes.
Ele queria saber até que ponto que um produto hormonal em uma semente de médio vigor pode incrementar a produtividade. Olha, eu já testei na minha carreira de Embrapa Soja, que aliás, mês passado eu completei 40 anos de Embrapa Soja, já testei muito produto. Mas até hoje eu não vi nenhum produto, infelizmente, olha, e se tiver eu gostaria de testar, que melhora a qualidade das sementes, que possa propiciar uma recuperação de germinação, de vigor. Nós conseguimos alguma coisa em pequenos volumes, muito pequenos volumes, mas quando você pensa que você usa por hectare de 60, 80 quilos por hectare, nós conseguimos algum progresso com gramas de sementes, né? Então, a nível comercial, infelizmente, hoje nós não obtivemos resultados positivos. Tá certo. Olha só, o Marcos Nazário, ele está querendo saber se um material com 25% de sementes esverdeada, armazenada em câmara fria a 9 graus, se ele pode ser viável. Qual é a sua opinião? E lá em Rio Verde, ele está dizendo que há quem defenda essa tese. Ele queria te ouvir. Olha, eu posso fazer um pedido? Nós estamos com um experimento de doutorado com a Exalc USP em Piracicaba medindo exatamente isso. Hoje acabei de mandar a penúltima época do experimento, né? Nós estamos com vários níveis e comparando a experimentação em câmara climatizada e em armazém normal. Tá? Lógico, a gente está observando que no armazém refrigerado, climatizado, a taxa de redução da qualidade da semente é freada. Tá? Mas ainda não sabemos se nesse nível que você está mencionando, se a gente pode ter seguro. O que eu vou te dizer é o que a gente sabe até o momento. A gente sugere, o ideal é ter 0% de semente verde. Mas até 9%, agronomicamente, a gente fala que pode se tolerar para colocar um lote de vigor com até 9% de semente verde para fins comerciais. Uma semente verde recém-colhida ainda pode germinar, o vigor já está afetado. Agora, aquela que ficou em armazém normal por 4 meses, 6 meses, eu já posso garantir, não no refrigerado, tá? Que você está perguntando. Ela vai cair para 0% de germinação em vigor. Tá ok. Olha só, o Adriano Abreu Moreira está perguntando até que ponto que a cultura da soja tem possibilidade de recuperar perda de produção por conta de falhas no estande por meio de maior quantidade de ramificações. Esse é um aspecto que desde que eu comecei a trabalhar com soja, a gente ouvia dizer que a soja compensa. Na falha ela dá ramificações laterais que vão compensar essas possíveis perdas. Realmente isso ocorre, mas a compensação não é igual você ter uma planta normal do lado, principalmente com a arquitetura das plantas atuais são muito diferentes das plantas utilizadas 20, 30 anos atrás. Então, o que eu posso dizer, há uma compensação, mas não compensa a falha de uma planta lateral. Tanto que a gente mostrou, e são dados de pesquisa recente, que cada falha pode resultar de 180 a 240 quilos por hectare em redução na produtividade. Uma falha por metro quadrado. Tá certo. O Rafael Hayashida, ele queria saber se atualmente quais os principais fatores que podem impactar no vigor das sementes. Bom, vamos ser específico para a soja, né? A soja é uma das sementes que mais sofre os efeitos durante as fases de produção. Então, os principais fatores que mais afetam o vigor já são, quando a gente fala, a semente é produzida no campo, né? Então, no campo, o que acontece? Brasil tropical, soja a gente sabe, vem da China, país temperado. Então, a soja originalmente gosta de clima ameno, pouca chuva na pré-colheita, temperatura amena, e nós não temos isso no Brasil. Olha o verãozão que nós já estamos enfrentando em pleno inverno, né? Nem primavera, imagina como é que vai ser o verão.
Então, um dos principais fatores é a deterioração em pré-colheita, que a gente chama de deterioração por umidade. Esse é um dos grandes problemas, fruto de interação de perdas fisiológicas com a interação de diversos patógenos de campo, como Phomopsis, Fusarium, Coletótricum. Então, eles podem afetar a qualidade da semente. Agora, o principal fator que mais afeta a qualidade da semente de soja, seja no Brasil, na Argentina, na China, nos Estados Unidos, chama-se dano mecânico na colheita. Então, todo cuidado durante o ajuste do sistema de trilha deve ser tomado para a gente colher uma semente de qualidade. E ainda a nível de campo, temos diversos outros fatores. Um aspecto nutricional, uma planta, uma lavoura bem nutrida vai produzir uma semente de melhor qualidade. E também um bom controle e um manejo adequado dos percevejos, tá? Então, esses são os principais fatores que podem afetar o vigor a nível de campo e colheita. E depois, a nível de secagem, uma secagem mal feita pode afetar um próprio beneficiamento, com quedas acentuadas, fitas transportadoras em velocidade excessiva, elevadores inadequados, isso também pode resultar em aumentos nos danos mecânicos. E o último processo, a armazenagem, bem feita, em armazéns específicos para a semente. Hoje tem muita gente investindo em armazém climatizado, controlando temperatura e umidade relativa do ar, como foi feita a pergunta anterior, para preservar a qualidade das sementes. Então, eu mencionei os principais, Lebna, tem muitos outros. Obrigada a todos vocês que estão aqui nos acompanhando e nos prestigiando. O laboratório de sementes lá da Cereal Ouro, de Rio Verde, diz que parou todo para assistir a sua palestra. Opa, fico contente, eles estão sempre presentes nos nossos eventos. O Rogério de Andrade Coimbra, ele quer saber qual que é a recomendação agora em relação à semeadura, principalmente por conta desse atraso nas chuvas e nas elevadas temperaturas. Ele está falando lá do norte de Mato Grosso. Sinop, Rogério, satisfação de receber sua pergunta aqui. Fico muito contente. Essa alta temperatura, esse ano está muito mais acentuada do que os anos anteriores. Então, uma preocupação que todo produtor de soja do Brasil, e principalmente num ano como esse, é se a semente vai aguentar esse estresse, que normalmente a semente já está entregue ao produtor, e como é que essa semente está sendo armazenada a nível de propriedade. Então, isso é um aspecto que eu fico contente, que tem produtor que está investindo em armazenagem temporária refrigerada para manter a semente no melhor vigor ainda a nível de propriedade. Então, fica aqui o alerta, que o produtor, a importância dele ter uma estrutura, mesmo que seja pequena, para armazenar essa semente numa situação como esse ano. Um ano anormal, com altíssimas temperaturas, esperando a chuva, então a semente está armazenada em altas condições de temperaturas. Isso não é bom. Agora, a grande vantagem, aquele produtor que tem a segurança que comprou uma semente de alto vigor, esse é um dos estresses. Então, ela vai tolerar, com certeza, esse estresse de alta temperatura. Daí, isso só embaseia, dá mais força para a nossa recomendação. Compre a semente do vigor mais elevado, que vai aguentar, inclusive, o estresse dessas altas temperaturas que nós estamos vivenciando nos últimos dias. Tá certo. O Giliesson Castro, ele quer saber como fazer para melhorar ou controlar a semente de soja dos fungos de armazenamento nos silos, que estão armazenados nos silos. Tá. Fungos de armazenagem, isso é a grande especialidade do colega Ademir Henning, mas a gente trabalha há anos, a gente acaba entendendo um pouquinho. A gente controla, a melhor maneira é fazer a secagem no ponto, evitar retardamentos de início de secagem. Isso existem técnicas especiais, com a armazenagem temporária com alto fluxo de ventilação, fazer a secagem adequada com as temperaturas pertinentes para a qualidade de semente e armazenar as sementes a graus de umidade abaixo de 13%. A gente já comprovou com diversos dados de pesquisa que
que você pode ter problemas de altas infecções de fungos de armazenagem. Os principais são aspergillus e penicílio, quando a gente armazena sementes de soja com mais de 13,5% de umidade. Então, o melhor sistema de controle desses fungos, muita gente pensa, vamos tratar a semente que vai controlar. Claro que vai controlar, mas se tem um processo que não precisa fungicida, que é a secagem bem feita e a armazenagem das sementes com grau de umidade apropriado, por que não utilizar? Chegou mais uma questão de sanidade, que é do Leonardo Garcia. Ele quer saber qual que é a importância de um tratamento de sementes bem realizado para boa produtividade. Que foi no último slide que eu mostrei, né? Eu puxei essa brasa para a sardinha. Isso é muito importante, principalmente num ano como esse, que o produtor vai fazer a semeadura e sabe lá se a chuva vai ocorrer logo após a semeadura e se o grau de umidade, condição de temperatura do solo estão adequadas. Porque o ideal é a gente fazer a semeadura com temperatura adequada, o solo com bom grau de umidade, ou plantar e chover no dia seguinte, esse é o ideal. Mas quando a gente planta e tem um estresse que vai afetar a velocidade de germinação em emergência, por exemplo, que está ocorrendo agora, seca, né? Ou no sul do Brasil, você planta e vem uma frente fria. Então, todo o processo, todo o estresse que resulta na redução da velocidade de germinação em emergência, a semente vai ficar mais tempo no solo, exposta aos fungos e patógenos de solo. Então, nessa situação, o tratamento de sementes com 2 fungicidas, 2 princípios ativos de contato e o sistêmico, ele vai proteger tanto quanto contra os fungos da semente, que podem estar sendo transmitidos pelas sementes, como pelos fungos de solo. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. Olha, o Laboratório de Semente de Três Pinheiros também está toda a equipe assistindo você. Ficamos felizes com todos, conhecemos muito bem o pessoal. A Auriana Riccioli, ela pergunta agora no período de julho para o início de agosto, qual o tempo de envelhecimento acelerado que você recomendaria? Tá certo. O envelhecimento, essa é uma pergunta que muita gente faz. Normalmente, o envelhecimento acelerado a gente faz com diversos períodos de exposição. Quando o lote ficou pronto, foi colhido, beneficiado, embalado e foi colocado no armazém, nós temos sugerido a utilização de um período de 41 graus, 100% de umidade relativa do ar, a 48 horas. Então, no início do processo da armazenagem, usar 48 horas. À medida que esse período vai passando, por exemplo, se for fazer agora, né, fizer 48 horas, vai dar um estresse muito grande. O que a gente tem sugerido, a partir de agosto, se vai fazer, faça com 24 horas. E nós temos na Embrapa desenvolvido uma equação que a gente joga esse resultado do envelhecimento nessa equação e que com 83% de confiabilidade a gente vai ver como é que vai ser o desempenho desse lote a nível de campo. Então essa é uma fórmula que a gente está recomendando, está em nossas publicações, fica aqui a nossa sugestão. Obrigada pelo retorno de vocês. Olha, tem mais uma equipe que está acompanhando você. É lá de Cooper Campos, pessoal de Campos Novos, lá de Santa Catarina. Ficamos muito contentes, sempre mantemos contatos, é uma satisfação. O Geri Eduardo Meneghello, ele trouxe aqui uma questão, França. Ele queria saber a respeito do rasgo no tegumento na qualidade da semente de soja. Ô, Geri, satisfação receber sua pergunta. Eu imagino que os colegas todos aí da Federal de Pelotas estão conosco. Essa questão do rasgo, né, da ruptura, eu chamo de ruptura do tegumento, é uma questão genética. Algumas cultivares, principalmente num ano que você tiver condições propícias para o bom enchimento de grãos e der uma temperatura um pouco elevada, um período de seca na pré-colheita, vai acontecer igual a um couro, que você põe no sol, o couro começa a curtir e ele vai romper. O tegumento da semente de soja é composto por 3 camadas. As 2 principais são rompidas numa situação e ela vai ficar somente com a terceira, que é muito tênue, muito delgada. Então, isso é uma questão genética. Algumas cultivares são muito mais suscetíveis a isso, outras não. Se você ocorrer isso
e fizer uma colheita bem feita, ajustando bem o dano mecânico, porque essa ruptura de tegumento vai deixar a semente mais suscetível ao dano mecânico também. E se também não ocorrer uma chuva em pré-colheita, porque por essa ruptura pode entrar água, aumentando a possibilidade de uma consequência mais séria do dano de embebição. Então, numa situação dessa, pode aumentar também o índice de deterioração por umidade. Porém, se tudo der certo, baixos níveis de danos mecânicos, não ocorreu chuva em pré-colheita, essa semente tem grandes chances de ter ainda uma boa germinação. Lógico, isso vai ser verificado com os testes de germinação em tetrazóleo, porém ainda tem um risco se a gente for fazer um tratamento de sementes que pode ter dano de embebição, se aumentar o volume de cauda numa situação dessa. Então, são sementes que podem sim ter boa germinação, porém devem ser monitoradas com toda atenção. Tá ótimo, França. O Vinícius Martins, ele tem uma dúvida aqui, se os produtos enraizadores com extrato de algas e acetato de zinco, se eles têm resultado. Olha, nós aqui na Embrapa fizemos alguns estudos, eu conheço por estudo de outras pessoas. O colega Bracini, aqui da UEM, outros colegas de diversas instituições, e então eu tenho, não de conhecimento de pesquisas nossas, mas eu vi diversos desses produtos dando um enraizamento melhor da planta e alguns resultados relatando possíveis aumentos de produtividades. O que eu posso dizer é que vários desses produtos aumentam o enraizamento. Agora, em relação à produtividade, eu já vi resultados positivos e vi resultados também que não deram diferença. Obrigada, Pablo Souza, ele é lá da equipe do LAS, Origem Análises Agrícolas de Cristalina, Goiás. Também toda a equipe está te acompanhando, França. Cristalina é uma região muito boa para a produção de sementes. E o Pablo, ele tem uma dúvida, ele gostaria de saber também sobre o impacto e sobre o que causa o rasgo genético em semente de soja. Olha, foi o que eu respondi, foi a mesma pergunta que eu respondi para o professor Jerry, lá da UFPEL. Eu acho que Já se você escutou, eu acho que está respondido. Tá certo. O Francisco Leandro da Silva também disse que todo o laboratório está acompanhando e ele gostaria que você falasse um pouco sobre a mancha púrpura causada pela cercóspora. Fico contente, ele está ouvindo, obrigado por sua audiência. Vou fazer uma propaganda aí da revista do Seed News. Não fui eu que escrevi, mas está saindo agora, nessa última edição, um artigo que é escrito não por mim, pelo colega Ademir Henning, onde ele menciona a questão que muita gente pergunta da mancha púrpura causada por Cercospora kikuchi, se isso está afetando ou não a germinação das sementes. Então eu deixo aqui a dica, é um artigo muito interessante, onde ele menciona trabalhos nossos desde há muitos anos, e a gente comprovou por muitos anos de pesquisa que Cercospora kikuchi, logicamente se você não tiver a semente com dano mecânico, percevejo ou deterioração por umidade, ela não afeta drasticamente, não afeta a germinação da semente. O importante é verificar se além da mancha púrpura nós temos outros problemas, e muita gente confunde, vê a semente com mancha púrpura, ela dá efeito na germinação, mas não é causado pelo fungo em si, é por uma deterioração por umidade, é por um percevejo mal controlado, é por um dano mecânico. Então é muito importante fazer o tetrazóleo também para verificar e poder responder essa pergunta. Tá certo. Chegou mais uma questão aqui da Vani Luciana, se ela deve se preocupar com o choque térmico da semente após a saída da câmara fria. E se a semente hoje, que está armazenada na câmara fria a 12 graus e após o embarque que vai para o Mato Grosso? Não, isso não há necessidade de se preocupar. Eu também tinha essa preocupação no início. É igual uma garrafa de Coca-Cola, né, que você tira da geladeira.
ou de refrigerante, Guaraná, senão o pessoal vai ficar com ciúme que eu só falei de uma marca, né? Então você tira da geladeira, vai suar a garrafa. A semente vai acontecer alguma coisa semelhante, principalmente se a gente levar para um ambiente de alta umidade relativa. Mas esse ganho, a gente verificou, no máximo vai dar um ganho de 0,3%, 0,4% de umidade. E normalmente a semente já está ali com 11,5%. Se sai da câmara fria, né, ela vai equilibrar com 12%. Então não é uma questão para se preocupar. Gente, obrigada ao Laboratório de São Francisco, de Rio Verde, Goiás, que está nos acompanhando. Opa, também fico feliz. O Agrosol Sementes de Campo Verde, lá em Mato Grosso. O pessoal participa bastante aqui dos nossos treinamentos também. E a equipe do Laboratório de Controle de Qualidade da Tec Agro, lá de também. Formosa. Poxa, ficamos felizes com os amigos nos assistindo. E a Jéssica Pereira, ela gostaria de ouvir a sua opinião a respeito da manifestação agressiva do fungo Cercospora kikuchi em soja, que na prática observa-se que ela está atingindo os cotilédones. Essa questão, isso daí foi o que eu respondi na pergunta anterior. É importante verificar se a infecção está sendo tão profunda, afetando os cotilédones, né? Isso daí já é fruto de interação com deterioração por umidade. Na minha tese de doutorado, eu fiz estudos de microscopia eletrônica de varredura e eu comprovei que a Cercospora infecta a semente, mas no tegumento. Raramente ela passa do tegumento para a infecção dos cotilédones. Esporadicamente isso pode acontecer infectando superficialmente os cotilédones. Agora, se essa infecção estiver associada com um nível preocupante ou sério de deterioração por umidade, vai no que eu respondi anteriormente. É uma interação da deterioração por umidade junto com o fungo, porque o fungo sozinho ele não consegue fazer isso. Tá certo, vamos registrar aqui os outros laboratórios que estão acompanhando você, França. A equipe lá, Sementes Mutuca de Arapoti. Opa! Estamos sempre em contato também. A equipe Imexus lá de Santa Catarina, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Opa, muita satisfação. E a equipe do LAS da Universidade Federal do Mato Grosso, Sinop, também está te acompanhando. Falei com o Rogério agora mesmo. A equipe de produção Esfera Nativa, lá de Formosa. Região boa para produção de semente. E o pessoal da Fitos também está acompanhando a palestra, França. Satisfação. Deixa eu ver se está chegando mais alguma questão aqui. A Letícia Isoton, ela falou sobre... Você falou o seguinte, você falou sobre o armazenamento na propriedade. Quanto tempo a semente consegue se manter armazenada sem perder a qualidade? Olha, isso é uma pergunta, não é tão... A pergunta é curtinha, né? Mas não é tão fácil responder, porque eu digo que vai depender de como estão as condições durante a armazenagem, né? Na propriedade, como eu falei, tem alguns produtores hoje se preocupando em ter uma estrutura boa para segurar essas sementes, armazenar essas sementes, até com refrigeração. Quando a gente pensa em armazenagem de sementes, quando a semente está no sementeiro, ela está ou em condições armazenadas ou em armazéns com pé direito elevado, com bom isolamento térmico e tudo mais. Então a semente está bem armazenada. A nível de propriedade, eu estou dizendo que é importante, principalmente num ano como esse, se possível, criar uma estrutura para armazenar a nível de propriedade. Então, como eu falei, quanto tempo vai aguentar vai depender da condição de temperatura, condição de umidade relativa do ar e o nível de vigor da semente. Que a semente de vigor alto, como eu já falei anteriormente, pode aguentar esse estresse de alta temperatura. Já uma semente de vigor médio ou baixo, eu posso assegurar que ela vai sentir muito mais esse efeito em relação a esse estresse durante a armazenagem. Vamos registrar aqui mais gente que está te acompanhando, França. A equipe Procer, olha só. Opa. Pessoal do Futuro Sementes, Mato Grosso, Bom Futuro. Bom Semente. Futuro.
Também estão sempre nos nossos treinamentos. A Ruraltec, lá de Palmeira das Missões. Opa, já fui dar palestra lá. Laboratório Sementes, 2 Marcos Sementes, lá em Cristalina. Também estavam aqui no último treinamento nosso. Lagoa Bonita Sementes. Lagoa Bonita sempre conosco nos nossos experimentos. Agradeço não só a eles, a todos que estão mencionando, pelos diversos trabalhos, colaboração que vocês têm dado nas nossas pesquisas de qualidade de sementes. Pessoal aqui do setor de tecnologia de semente da Exalc USP. Opa. A equipe de sementes lá de Caramuru, em Tumbiara. E chegou aqui, acho que uma questão da Fabielle Pelissari. Para as avaliações de germinação de soja em laboratório, o que você recomenda com relação ao 5º e 8º dia, sobre recomendações atuais para a finalização do teste ao 5º dia? O que você acha a respeito? Tá certo. Você quer... Não, agradecendo também ao pessoal da Exalc, né? Aliás, minha alma mater, e o pessoal da Caramuru. Muito obrigado. Essa questão da leitura ao 5º, 8º dia, de acordo com as regras, as recomendações das regras para análise de sementes, para a soja a gente faz a primeira leitura ao 5º dia, a segunda, se necessário, ao 8º dia. Normalmente, isso a gente tem observado, para lotes de boa qualidade, ela já fica bem claro que as plântulas se desenvolveram muito bem ao 5º dia. Então, raramente a gente deixa para a segunda leitura no 8º dia. Isso normalmente ocorre para lotes que já têm dificuldade, um vigor mais médio para baixo, mas na grande maioria dos lotes, com raríssimas exceções, a gente está fazendo apenas uma leitura ao 5º dia. Olha, mais gente te assistindo, outros laboratórios, lá o da Comigo, de Rio Verde, Planta Análises de Primavera do Leste, equipe do laboratório Agroteste em Jataí, equipe do Lasa Prosmate lá em Rondonópolis, Sementes WB de Silvânia, laboratório 2 Marcos Sementes, Cristalina, laboratório de análise de semente da CBTEC Agro de Passo Fundo, equipe Labortec de Palotina, no Paraná. Fico muito feliz que vocês estão assistindo. Agora queria dizer, Lebna, eu não telefonei para cada um para ficar assistindo não, tá? Mas fico feliz, tá bom? Que bom, obrigada por vocês estarem nos prestigiando e dando esse retorno. Chegou mais uma questão aqui, olha, do José Novato. Ele gostaria de saber a sua opinião em relação à abertura de áreas para a produção de soja sem a utilização de fungicidas, visando melhor nodulação. O que você pode dizer sobre esse assunto? A questão do fungicida para tratamento de sementes, né? Isso é um aspecto que eu trabalhei bastante, mas os estudos coordenados pelo colega Ademir Henning, áreas de primeiro ano demandam realmente o estabelecimento do Bradyrhizobium demanda técnicas especiais. A gente sabe que todo produto que vai ao tratamento de sementes, seja fungicida, inseticida, micronutriente, ele pode ter um antagonismo com o Bradyrhizobium. Então é muito importante aumentar as doses. Nós temos aqui na Embrapa Soja a relação dos fungicidas, já que a pergunta foi específica de fungicida. Tem alguns fungicidas que afetam mais, outros afetam menos. Então é importante conhecer o princípio ativo que vai se utilizar, aumentar a dose, e o que a Embrapa Soja tem recomendado como melhor técnica nessa situação é fazer a pulverização no sulco, tá? Isso, sem dúvida, vai superar todo e qualquer problema de inibição do crescimento do Bradyrhizobium com esses produtos que são utilizados no tratamento da semente. Tá certo, França. Chegou mais aqui, vou registrar que o pessoal da Sementes Oilema está prestigiando, a equipe aqui de sementes da Embrapa Oeste Soja da Bahia está te acompanhando, o pessoal aqui da equipe da também? Que bom, santo de casa, legal. E tem aqui uma última questão que tem aqui no chat, que é da Vanessa Ciega, também sobre tratamento de sementes industrial. Qual que é o volume de cauda para 100 quilos que afeta a qualidade das sementes de soja? Olha, nisso a gente estudou bastante, trabalhos coordenados pelo Francisco Krizanovski e pelo Ademir Henning, eu tive a satisfação de participar. Para sementes de alto vigor toleram volumes máximos de até 1.000 ml por 100 quilos. Se o material já tiver algum dano mecânico, ou
um vigor um pouquinho afetado, a gente fala, vamos jogar na faixa de segurança, com até 600 ml por 100 quilos. Sementes Morinaga também está te acompanhando. Opa, satisfação. E chegou mais uma questão da Raimunda Silva. Ela pede para você comentar sobre as condições de armazenamento não controladas no Rio Grande do Sul, onde é comum condições amenas durante o armazenamento. No entanto, a semente fica exposta a oscilações de umidade. Ô, Raimunda, obrigado por sua pergunta. Bom, essa questão, mesmo sendo no Rio Grande do Sul, a gente sabe que tem um inverno mais rigoroso, né? Então, isso é uma questão climática que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Centro-Sul do Paraná têm e são privilegiados por terem, coisa que no Brasil Central a gente não tem. Em Goiás, Mato Grosso, lá, se quiser ter armazenagem fresca, tem que investir em infraestrutura, em energia. Então, vamos desfrutar dessas condições que Deus está nos dando naturalmente nessas regiões. Então, nessas regiões, isso propicia o armazenamento em condições melhores. Nós sabemos, aqui, principalmente centro-sul do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, às vezes, vamos dizer, 1 em cada 5 anos, podemos ter um inverno chuvoso, que aumenta a umidade relativa do ar. Já aconteceu aqui no Paraná, da gente ter chuvas intensas, enchentes no centro-sul do Paraná, e isso deu problema, aumentando o grau de umidade das sementes. Os sementeiros ficaram muito preocupados. Mas eu vou dizer que em 40 anos que eu estou no Paraná, se eu vi isso 2 vezes, foi muito. Então, vamos desfrutar dessas condições. Agora, eu sei também que tem gente investindo também em condições, em climatizando armazéns. Logicamente, num ano que dá uma chuva em excesso, aumenta a umidade relativa do ar, e se porventura a gente tiver um inverno mais quente, veja o inverno, nós estamos em inverno ainda, dando 38 graus em Londrina, né? Nessa situação, vale a pena investir em armazém climatizado. Tá certo. Quem está também te acompanhando é Sementes Morinaga e o pessoal da equipe do laboratório do CIACIDES. Opa, ficamos contentes, também já participaram dos nossos treinamentos. José Francisco Martins, ele tem uma questão, em função das cultivares atuais serem super precoces e precoces, com hábitos de crescimento indeterminado e semideterminado, com colheitas em janeiro, quais os índices de alto, médio e baixo vigor no TZ? Deve ser tetrazóleo? Tetrazóleo. TZ, para quem trabalha no laboratório, a gente usa essas siglas, né? Realmente, isso, a sua pergunta, e eu poria um fator a mais em cima de tudo isso que você falou, né? A antecipação da semeadura pensando na safrinha do milho. Então, o que está acontecendo? A soja, hoje, com semeadura mais cedo, você tem o ciclo precoce e o super precoce. Elas vão maturar em fim de dezembro e janeiro, época de maior calor e temperatura. Então eu digo, e eu tive muita experiência trabalhando no Mato Grosso com isso, que aí a gente tem que jogar com probabilidade, torcer para que em janeiro dê uma abertura de uma semana sem chuva para a gente poder colher. Um outro aspecto importante nessa situação é ter uma ótima infraestrutura de secagem, porque a gente vai ter que antecipar a colheita, colher com 18%, 19%. Boa estrutura de colheita também, sistema de trilha bem ajustado para colher a semente úmida. Então, deu a brecha, faça a antecipação da colheita. Muita gente utiliza também dessecante em pré-colheita. E nessa situação, colher com todo o cuidado para dano mecânico, levar para o UBS, receber material úmido, ter estrutura de secagem. Então, é um investimento caro, mas sem esse investimento não se consegue produzir semente sob essas condições. Obrigada, Mônica, que está nos acompanhando junto com a equipe do Círculo Verde Pesquisa, lá de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Oeste da Bahia.
E a equipe do Laboratório de Sementes da Unesp de Botucatu também está acompanhando a gente. Opa, todos os amigos. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que estão prestigiando o nosso webinar. Obrigada, França, por sua palestra, por seus esclarecimentos. Eu que agradeço a você, Lebna, agradeço a todos que assistiram comigo. Todos eu vi muitos amigos mencionando, fiquei muito feliz e gostei muito da qualidade das perguntas que foram feitas. Não sei se as respostas saíram no mesmo nível, mas para mim foi uma satisfação muito grande participar do webinar da Embrapa Soja. Aliás, quero parabenizar você, Lebna, e toda a equipe da área de comunicação pela iniciativa desse webinar. Parabéns. Obrigada. Gente, lembrando que se você chegou um pouquinho atrasado, essa palestra ela vai ficar disponível no YouTube, vocês podem assistir depois e acompanhar. E se tiver alguma questão, o Dr. França deixou aqui os contatos dele, ele pode responder depois. E agora a gente vai encerrar.